Bom, pessoal, vamos falar sobre multa e juros na reforma tributária. Aqui é o professor Mauro Negroni, falando para vocês diretamente de Porto Alegre, onde está uma friaca e uma umidade absurda. Vamos torcer para que todo mundo, a gente sabe que isso é uma utopia, mas para que todos possam ter um inverno um pouco mais saudável, um pouco mais eh, caridoso de quem pode doar um cobertor, uma calça, um casaco, que pode comprar roupas íntimas, que falta muito nessa época, né? E roupa íntima a gente compra novo para dar para as pessoas. A gente não dá restos que a gente já não quer mais. É diferente com uma camiseta, com um pijama, com um casaco, com uma calça, com um moletom, né? Mas roupa íntima é roupa íntima. Bem, dito isso, vamos falar sobre a reforma tributária e a multa e juro. Como é que é essa história de multa e juro na reforma tributária? A gente tem que pensar no hoje, né, julho de 2026, pensar em 2027, 2029 e 2033, para a gente poder entender essa história de multa e juros na reforma tributária. Então vamos falar sobre multa e juros nessa cronologia. O que vai acontecer em 2026? A gente vai emitir notas de débito e crédito para testes das informações. E é isso mesmo. Então a gente vai emitir notas de débito e eventualmente de crédito em algumas situações, mas especialmente no caso de multa e juro, notas de débito para o oferecimento, a tributação das operações de multa e juro sobre as operações que foram realizadas no âmbito da reforma tributária. Em 2026, isso não tem efeito econômico, desde que eu cumpra as obrigações acessórias atuais. Muito bem. Para 2027, então, professor, bom, para 2027, o que vai acontecer? Entra na cena tributária a CBS, que trará a lógica da reforma tributária, Lei Complementar 214/25, que vai trazer, então, o conceito de operação. Então, todas as operações onerosas serão tributadas pelos IVAs brasileiros, CBS e IBS. Então, nós vamos ter a incidência de CBS em 2027, uma pequeníssima parcela, com uma alíquota fixa de 0,05. Então, o que acontece? Vou ter 0,05 de IBS municipal e de IBS estadual a partir de janeiro de 27. Muito bem. Bom, o que vai acontecer? A lógica da operação da reforma tributária é que uma operação, diferentemente do que acontece hoje, a lógica da operação é que inicia na prestação de serviço e é concluída e oferecida a tributação com a disponibilização do serviço ou, né, da conclusão, quando for continuada, ou quando eu distribuo uma mercadoria e eu disponibilizo essa mercadoria. Então, quando eu faço uma operação mercantil, mercadorias, é quando eu disponibilizo. Só que há aí um efeito, que é, eu disponibilizo, e se eu já cobrei essa mercadoria, eu tive o pagamento antecipado, já gerei uma nota de débito pela antecipação do recebimento, ou pelo pagamento do meu cliente, e no caso de venda a prazo, o que acontece? Eu tenho a conclusão da operação com o fecho da operação
financeira. Então, assim, eu vendi um produto por R$ 1.000. Muito bem, teve a tributação de IVA. Já recebi? Sim. Acabou. Não recebi. Estou por receber. No momento do recebimento, você recebeu mais ou menos do que R$ 1.000? Ah, eu recebi mais do que R$ 1.000. Então, aquela operação que estava prevista ser tributada sobre R$ 1.000 passa a ser tributada sobre o valor mercantil mais a incidência dos acréscimos financeiros. Vamos ver um exemplo? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo como se a gente estivesse fazendo uma venda de R$ 1.000, ok? Então vamos lá. A minha venda vai ser então uma operação mercantil em que A vende para B numa nota fiscal, uma NFE de mercadorias, vamos dizer que seja o modelo 55 para os tributaristas aqui de plantão, né, que vão querer saber ainda qual é que é o... Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Uma nota fiscal modelo 55 em que o valor da mercadoria é R$ 1.000 e que essa nota fiscal tem mais lá, sei lá, R$ 100 de IVA. Vamos imaginar que deu R$ 100 IVA, os IVAs, né? Muito bem. Essa operação, ela foi tributada desta forma, foi oferecida a tributação no momento em que essa mercadoria foi disponibilizada. Então, depende também da nossa data de entrega. Quando foi entregue, essa mercadoria, então, foi oferecida a tributação porque a operação, então, se completou. Foi neste momento que a operação se completou. Muito bem. Então, ela foi entregue por exemplo, ela foi emitida, a emissão foi vamos imaginar, 10 de 7 de 33. Vamos botar lá em 33. Ela foi entregue no dia 12 de 7 de 33. Então entrou na apuração no mesmo mês para a gente não se complicar aqui. E essa mercadoria tinha uma previsão de pagamento de, sei lá, 10 dias. Então a previsão de pagamento era da emissão do dia 10 para o dia 20 de 7 de 33. Pagando até o dia 20 de 7 de 33, tudo aconteceria normalmente. O que acontece? Essa mercadoria foi entregue e ela foi paga no dia 22. Então, a data do pagamento ou do recebimento, né, o pagamento por conta do cliente e o recebimento, né, por conta do fornecedor e, né, o adquirente, como diz a legislação. Então, o adquirente pagou no dia 22 de agosto de 33. Bom, o que acontece? Eu vou ter aqui um acréscimo de multa e juros sobre a operação. Lembram que eu estou lá em 2033 e que, portanto, os IVAs os produtos já não estão mais com nenhum tributo dentro do seu preço. Então, o que acontece? A operação foi tributada, deu R$ 100 de IVA, né? Que bom se a alíquota dos IVAs todos desse 10%, mas parece que não vai ser, né? Aliás, parece que vai ser bem mais do que isso, mas isso não importa aqui. O que vai acontecer? Eu tive lá uma multa, por exemplo, de 2% e juros que deste período deu, vamos imaginar lá, mais 5%. Né? Então, eu vou ter uma multa sobre os R$ 1.000, que vai dar R$ 20, e tenho mais um juro de 5%, que deu mais R$ 50. Muito bem. Essa cobrança aqui, na lógica da reforma tributária, diz que a operação não foi de 1.000, a operação foi de 1.070. Por que a operação foi de 1.070? Porque a operação onerosa
foi de R$ 1.070. Os 1.000 da mercadoria mais 20,50 de acréscimos financeiros. É assim que a lógica da reforma tributária trabalha. Muito bem. O que acontece? Quando eu cobrei esses R$ 70 aqui a mais, né? A mais, combinado já, tudo certo, estava estabelecido isso, né? Mas eu cobrei mais do que eu vendi, portanto, esses R$ 70 aqui é alvo de IVA, de novo IVA, que neste caso tem que ser tributado conforme os produtos que eu vendi. Aqui, por exemplo, poderia ter produtos da cesta básica que não teriam tributação e outros que tiveram tributação. Por isso que deu só 10% aqui. Agora que me dei conta, né? É 10% porque tinha itens que eram tributados e outros não. Esse 70 aqui, o que vai acontecer? São 70. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que distribuir esse 70 sobre aqueles produtos, porque vejam, é diferente de PIS e COFINS, em que eu tenho uma receita financeira de R$ 70. Não, agora isso aqui complementa aquela operação. Se eu tinha 3 itens lá, de 300, 400, e esses, só os 400 é que eram tributados, eu vou pegar os 70, vou proporcionalizar para esse, e esses aqui é IVA zero, esse aqui é IVA zero, portanto, os meus R$ 70 eu vou tributar como eu tributei os 400. Vai distribuir esses R$ 70 que na nota de débito, na NFE de débito, vai aparecer os 70 como total, mas que gerará um crédito não sobre os 70. Por quê? Porque os itens são de valor, alguns tributados e outros não, só vai gerar sobre os R$ 400, fazendo com que a nota de débito tenha um IVA provavelmente de 10%, ou seja, vai gerar R$ 7 de crédito para o adquirente na operação que se concluiu com o recebimento financeiro. Captaram a ideia da coisa? Um grande abraço para vocês e até uma próxima.